Sisteminha. Ah, Senhor, difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um corredor geográfico exprimido entre as potências. Vamos lá, volta, 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 volta. Desde o comecinho. Beleza? Aqui, ó. Cadê o Japão na Bíblia? Vamos lá. Vamos ver aqui. Por que a Bíblia, um livro que tantas pessoas acreditam ser a palavra universal e atemporal de Deus, ignora completamente a vasta maioria dos povos da Terra? Onde está o povo japonês nas escrituras? Onde está o povo chinês, os indígenas das Américas, os povos da Oceania? Bom, se alguém abrir a Bíblia em busca de referências a essas culturas, não encontrará nada. Tá, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte: a Bíblia não é um atlas, tá ligado? Eu não sei se ela sabe ou não, mas a Bíblia não é um atlas. Ponto. Tá? A Bíblia, ela é um livro escrito para você ter um relacionamento com Deus. É um livro onde vai falar sobre Deus. É um livro religioso. O que é um livro religioso? É um livro para você chegar perto de Deus, para você se aproximar de Deus. Tá? Então, não vejo necessidade de ser um atlas. Tá? Não vejo necessidade nenhuma de ser um atlas. Por exemplo, quando você vai pegar no Novo Testamento, ele está narrando, você vai pegar os evangelhos, ele está narrando o quê? A vida de Cristo. Tá? A vida e a obra de Cristo. Depois os apóstolos vão falar sobre o que na parte dos apóstolos? Atos dos Apóstolos vai mostrar o quê? A vida dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram. Depois você vai para as cartas paulinas. O que são as cartas paulinas? As cartas paulinas Paulo endireitando as igrejas, né? Tinha igreja que tinha problema, aí Paulo ele mandava uma carta para aquela igreja falando: olha, vocês estão fazendo isso, isso, isso errado, tem que fazer assim, 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 assado. Os apóstolos depois lá, que são as cartas, né? Que são dos demais apóstolos, Tiago, Pedro, Judas. E o que eles estão falando ali? Mais uma vez, eles estão arrumando a igreja. Eles estão deixando ali, falando assim, ó, olha, a igreja tem que funcionar assim, assim, assado. Eles não vão tratar, por exemplo, você não vai ver eles tratando, eles não vão falar sobre a Pérsia, sendo que a Pérsia estava ali, eles sabiam da existência da Pérsia, mas, por exemplo, a Pérsia não é citada no Novo Testamento. Por que a Pérsia não é citada no Novo Testamento? É porque não é relevante. Não é relevante. Não é que eles não saibam que existam Pérsia. Não é que não saibam. Mais uma vez, aí pega o seguinte: Jesus falou que todas as nações do mundo. Sabe? Para os apóstolos e os seguidores de Cristo, não os apóstolos, no caso, mas é para os seguidores de Cristo pregarem para todas as nações do mundo. Beleza? Então, aí está incluído Japão, está incluído a África, está incluído as Américas, está incluído a Oceania, está incluído tudo, cara. Beleza? Então, é porque não é um atlas, tá? Então, respondendo a sua pergunta, por que não tem Japão na Bíblia? É porque não é um atlas, é um livro religioso, ok? Isso não é um detalhe trivial, é um sintoma profundo do que a Bíblia realmente é. O silêncio da Bíblia sobre a maior parte da humanidade revela que ela não é um manual divino e universal, mas sim um documento histórico e geograficamente localizado, escrito por um povo específico do Oriente Médio para articular e justificar sua própria visão de mundo. O problema não é o livro ser o que é, mas a insistência em projetá-lo como algo que ele nunca se propôs a ser. A história de todos. A Bíblia foi forjada em... E quem diz isso, cara? Quem diz isso, cara? Quem diz isso? Meu Deus do céu! Socorro! Quem diz isso, pô? Quem fala isso? Quem fala que a Bíblia é a história de todos? O máximo que vão falar é o seguinte: a Bíblia é a história de Jesus. É para contar a história de Jesus, é para isso que serve a Bíblia. Ah, mas a história também conta, sei lá, você vai falar assim: ah, mas tem lá o Gênesis, que é a criação da Terra. Tá, vamos para Gênesis. Primeiro que Gênesis não é um livro literal, tá? É o livro de como a criação aconteceu, tá? E ali você entende assim: ah, então Deus fez daquele jeito que está escrito em Gênesis? Não, cara. Me fala uma coisa: para que diabos você vai explicar, vamos supor, física avançada
para um agricultor de 5, 6 mil anos atrás? Para quê? Para que você vai fazer isso? Para que você vai explicar a evolução para um agricultor de 6 mil anos atrás? Se a evolução não serve nem... Assim, vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês hoje. Vocês aprenderam a evolução... Não estou falando contra a evolução não, tá? Só estou fazendo uma proposta aqui para vocês. Vocês aprenderam sobre a evolução na escola, correto? Todo mundo aprendeu, tal. No que você aplica a evolução no seu dia a dia? Sabe, no que você aplica a evolução? Tá ligado? No quê? Tipo, pra que serve a evolução das espécies no seu dia a dia? Você, sei lá, você... Tirando um professor de biologia, ou uma pessoa que lida com, vamos dizer, história ali, sei lá, um paleontólogo, alguma coisa assim, cara, a teoria da evolução não serve pra bosta nenhuma, cara. Não serve pra nada. Nenhum engenheiro vai usar a teoria da evolução, nenhum pedreiro vai usar a teoria da evolução, nenhum, sei lá, engenheiro de celular, sei lá, um cara que faz celulares, um cara que faz equipamentos de medicina, um cara que vai lá e faz um tomógrafo, o cara que constrói um tomógrafo, ele não vai usar a evolução. Ele não, a evolução, querendo ou não, a teoria da evolução, ela é um conhecimento nela mesma. Sabe? É um conhecimento dela mesma, é um conhecimento que não sai fora dele. Tá ali, fica ali, não vai para lugar nenhum, não veio para lugar nenhum. É mais uma curiosidade, é só isso. A teoria da evolução é uma curiosidade, tá? Ela não faz nada, simples assim, não faz nada, não faz bosta nenhuma. Simplesmente uma curiosidade. Tá, então, aí voltando. Dado que a gente entende que é um livro, o Gênesis é um livro alegórico ali para explicar a criação. Vamos lá, o que aconteceu? Jesus fala ali, Deus ali está falando o quê? Que o Adão, a humanidade veio de Adão e Eva e ficava mais ou menos naquela área ali. Aquela área ali era o quê? Era o Oriente Médio, a Ásia, a África. Os seres humanos veio da onde? Veio da África. Ué, tô mentindo? Os seres humanos não vieram da África? E a África não ficava ali do lado ali do como é que fala? Ali do Crescente Fértil ali, caramba, da área ali deles ali, de Jerusalém ali, aquela área ali de Canaã, do Egito. E aí o que acontece? Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Ué, qual é o problema disso? Eu não entendo qual que é o problema disso, cara. Eu não entendo, pô. Mas vamos lá. Continuando aqui. Em uma estreita faixa de território, um corredor geográfico exprimido entre as potências do Egito e da Mesopotâmia. Seus autores não tinham como conhecer a verdadeira extensão do planeta. Para eles, o mundo era o... Tá, e pra que eles vão conhecer isso? Qual é o sentido prático? Porque, mais uma vez, a Bíblia ela é um livro religioso. Ela é um livro que trata da relação do homem com Deus. Ou de Deus com o homem, tá beleza? De Deus com os homens, tá? Beleza? Então me fala, pra que diabos você precisa saber do Japão? Pra que diabos você precisa saber da Austrália? Pra quê? Só me dá um sentido prático para isso que você tá falando. Um sentido prático. Olha, tinha que saber por causa disso. Isso aqui vai fazer o ser humano se chegar mais perto de Deus. Não tem, tá? O seu entorno imediato. Egípcios, assírios, babilônios, persas e, mais tarde, gregos e romanos. Quando os textos falam de todas as nações ou todos os povos da Terra, a referência é a esse ecossistema de reinos e tribos do Crescente Fértil e do Mediterrâneo. O mundo da Bíblia era... Aí é você que tá falando, pô. Aí é você que tá falando. Tá falando todos os reinos da Terra, todos os reinos da Terra, todos os reinos da Terra, pô. Aí você teria que pegar lá no original e falar assim, não, aqui, em vez de estar escrito todos os reinos da Terra, tá escrito, ó, Mesopotâmia só e Egito. Não tá escrito isso, pô. Não tá escrito isso não, tá? Inevitavelmente, um mundo bem pequeno. Enquanto essa saga se desenrolava, o planeta vibrava com uma extraordinária diversidade de civilizações. No Japão, a cultura Jomon já produzia cerâmica e vivia uma espiritualidade animista. Os japoneses desenvolviam a risicultura e complexos rituais agrários para honrar os kami, deuses e espíritos da natureza. Tá, e daí? E daí? Isso aí faz o homem se chegar a Deus como? Qual que é a relação? Qual que é a relação do homem fazer cerâmica com Deus? Qual? Aonde está isso? Na China, a dinastia testemunhou o florescimento das 100 escolas de pensamento, onde filósofos muito conhecidos debatiam a ética, a governança, a natureza do cosmos, deixando um legado intelectual que moldaria o leste asiático para sempre.
Do outro lado do mundo, em um continente cuja existência era inimaginável para os escribas bíblicos, civilizações complexas floresciam. Os Olmecas da Mesoamérica já erguiam centros cerimoniais, esculpiam suas colossais cabeças de pedra na mesma época em que Moisés, supostamente... Peraí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Caramba, tá bem lento aqui. Depois eu vou tentar melhorar isso aqui. Suetan, não precisa ser evolução. Conceitos básicos sobre clima já seriam bastante úteis. Exatamente, pô. Ué, e não é? Não falou sobre coisa? Mas o que vai falar sobre isso, cara? Tem nada, cara. Tem nada ali que tem necessidade para você saber a respeito ali. Lembrando que o Êxodo ali, no caso o Gênesis, segundo a tradição, foi escrita por Moisés. Foi escrito por Moisés. Os seres humanos ali já sabiam, entre aspas, assim, sabiam sobre questões climáticas, aí, igual o Suetan está falando, há muito tempo, tá? Bora continuar. Opa, volta lá. Liderava os hebeus. Posteriormente, os maias desenvolveram uma matemática sofisticada e um calendário que era mais preciso que o calendário europeu, e uma escrita hieroglífica para registrar sua própria história e mitologia. Em todo o... Parabéns aos maias. Uma salva de palmas para os maias. Muito bom, maias. Agora, o que isso tem a ver com se aproximar de Deus? Globo, da Índia, com suas tradições hinduístas e budistas, a culturas da Oceania, a humanidade criava sentido, oralidade, transcendência de formas inúmeras. O silêncio da Bíblia sobre esses mundos não é uma falha, mas é a prova do seu caráter inerentemente local. A ausência de povos na... Meu Deus do céu, socorro! Deus, eu tenho... socorro! Socorro! Cara, mais uma vez, gente, é o seguinte, a Bíblia é um livro religioso, cara. Ela é um livro sobre religião. O que é religião? É religar, sabe? Religar com Deus, é para você se religar com Deus. É só isso, pô. Essa menina tá querendo um livro de geopolítica, pô. Ela tá querendo um livro de geopolítica. A Bíblia não é um livro de geopolítica, pô. Não é um livro de geopolítica, pô. Não é, pô. Caraca, velho. Socorro. Socorro, velho. Bíblia coloca em xeque a própria noção de revelação divina, como tradicionalmente concebida. Se Deus é onisciente, onipotente, universal, por que escolheria se comunicar de forma tão restrita? Porque se revelaria apenas a um povo em um lugar específico e em um tempo determinado, deixando Bíblia... Tá, vamos lá. Aqui ela fez uma pergunta interessante. Por que Deus escolheria se relacionar com um povo tão restrito? Porque aquele povo foi o povo que Deus escolheu. Por exemplo, se Deus realmente quisesse... Aí é que tá... Por que Deus quer isso, aquilo, outro? Não sei. Ele não revelou por que ele quer aquilo. Mas é o seguinte, Deus escolheu aquele povo. Ponto. O que a gente precisa saber é isso. Deus escolheu aquele povo ali, que ele tirou do Egito. Na verdade, ele tirou do Egito aquele povo ali, e aí ele falou assim, ó, olha, vocês vão ser meu povo, e através de vocês eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou fazer um grande milagre, e vocês vão ser um povo da nação de todos os planetas, beleza? O maior povo do mundo. Quando você vai para a realidade, o que aconteceu depois, querendo ou não, com todas as falhas ou não, o fato é, o cristianismo é a maior religião do mundo. E o cristão, ele é o povo de Deus. Ele é o povo de Deus hoje. Então, assim, cadê? Tipo, cara, o fato é, Deus prometeu que seria o maior povo do mundo e é o maior povo do mundo. Não vejo problema nenhum nisso. Não consigo ver contradição nenhuma nisso, até agora. Vamos lá, de novo. Bora. Bilhões de pessoas ao longo de milênios fora da sua história oficial. Essa questão expõe a contradição sem... Tá, vamos pegar esse argumento dela. Existiam outros povos em outros lugares. Sim, existia o povo egípcio. Por que Deus não escolheu o povo egípcio? Por que Deus não escolheu, por exemplo, mais uma vez? Agora, segundo a história, o livro ali, a Bíblia hebraica ali, né, o Pentateu ali, a Torá, ela foi escrita no exílio babilônico. Eles estavam na Babilônia ali, que seria ali mais ou menos a Pérsia, ali, aquela região da Pérsia, tá? Ali já existia um povo muito maior do que o povo ali judeu. Já existia aquele povo ali.
muito maior que o judeu. Por que Deus não escolheu o povo judeu? Por que não é a fé do povo ali da Babilônia que está espalhada pelo mundo? Por que não é a fé dos egípcios que está espalhada pelo mundo? Por quê? É engraçado, né? Aquele povinho minúsculo ali que estava ali no cu do mundo ali, espremido. Hoje a cultura não, a religião deles, né? A religião dele ali, de Deus ali que escolheu aquele povo, ela está no mundo todo. Olha que maravilha. Vê se isso não é uma obra divina. Mas vamos lá, continuando. Central entre a ideia de um Deus universal e o caráter particularista da Bíblia. A resposta religiosa comum de que a mensagem é universal, mesmo que o texto seja local, soa como uma racionalização posterior, uma tentativa de ajustar a teologia a uma realidade inconveniente. Os autores bíblicos não... Que realidade conveniente, pô. Você tá... Ai, Senhor Deus, dá paciência, dá paciência, dá paciência. Vamos lá. Essa pessoa não entende de método, sabe? Ela acha, sei lá, que você estala o dedo e faz assim, pum, tá tudo pronto. Não é assim, pô. Você tem um processo. O processo é, Deus escolheu um povo, aquele povo saiu ali, foi fazendo suas peripécias, tudo. Aí dentro daquele povo nasceu o filho de Deus, Jesus, nasceu, Deus se fez carne. Não, vamos voltar desde o começo. Vamos voltar desde o começo. Lá do comecinho, tá? A humanidade, Deus criou a humanidade pecou, fez um pecado contra Deus, fez um grande agravo contra Deus, tá? Desobedeceu Deus, e aí caiu, aí teve a queda da humanidade. Aí a humanidade virou a desgraça que é hoje, tá? Para isso, Deus, eu acredito assim, Deus bolou um plano, tá? Para redimir a humanidade. Falou assim, olha, eu vou escolher aqui um povo, vou fazer esse povo aqui vai gerar a minha carne, no caso que eu vou me fazer homem aqui, e vou consertar o que eles fizeram lá no pecado original. E aí, Deus veio, foi torturado, foi morto, derramou seu sangue por nós, seres humanos, e livrou do pecado todos aqueles que nele crê em todas as nações do mundo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Tá ligado? Há 2000 anos atrás, eles não sabiam que existiam. Mas não sabia que existia Japão, não sabia que existia África. África não, desculpa, América. Não sabia que existia Oceania, não sabia que existia Austrália, não sabia nada disso, cara. E mesmo assim, Jesus veio e libertou e deu a chance para todo mundo, tanto o japonês, o australiano, tá ligado? Todo mundo, os americanos aqui, né? Todo mundo fazer parte dessa comunhão que nós temos com Deus. Então, eu não vejo nenhum. Até agora, eu não vi nada demais aqui. Não estavam pensando na humanidade inteira. Estavam preocupados com a aliança de seu povo com seu Deus, em meio a ameaças dos seus vizinhos. Do ponto de vista filosófico, tá louca? A questão se aprofunda. Cara, eu falei que a menina tá louca. Foi mal. Mas vamos lá. Cara, que ameaça, pô. Que ameaça. Jesus falou pra dar outra face pros inimigos, pô. Caraca, velho. Socorro. Que tipo de justiça divina é essa que ignora civilizações inteiras e, segundo algumas doutrinas, as condena por não seguirem uma mensagem que nunca nem receberam? O filósofo Spinoza já... Tá errado. Lá em Apocalipse, tá escrito que, vamos lá, é a nossa fé é ali, a gente tem que seguir o que tá escrito ali, já que a gente baseia a nossa fé no que tá escrito, a gente tem que seguir o que tá escrito, correto? Lá em Apocalipse tá escrito o quê? Que quem não conheceu Jesus, quem não teve acesso a Jesus, vai ser revivido, vai ser ressuscitado e vai ter a oportunidade de conhecer Jesus. Ou seja, aonde tá o exclusivismo nisso, cara? Aonde tá o exclusivismo nisso? Cara, agora, se você ouviu a mensagem de Jesus e não aceitou Jesus, aí, meu amigo, o problema é teu, cara. Arque com as consequências da sua escolha. Arque com, tá ligado, com o fogo do inferno lá, vai sentar no colo do capiroto, pô. Argumentava em seu tratado teológico político que as escrituras deveriam ser interpretadas como um produto histórico, não como a verdade literal e universal de Deus. Para ele, a verdadeira palavra de Deus estava na ordem racional da natureza, acessível a todos através da razão. É por isso que o Spinoza não é nenhum santo da igreja. Spinoza não é nenhum padre, não é nenhum pastor, não é nenhum santo da igreja. Spinoza é Spinoza, pô. O cara, tá ligado? Opinião merda tem em tudo quanto é lugar. Várias pessoas dão opinião merda. Só que só algumas pessoas são canonizadas. Fala assim, olha, o ensinamento dessa pessoa é o ensinamento de Deus. Beleza? Algumas pessoas são assim. Assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, tá ligado? Lucas, São Lucas. Beleza? É isso. João. E não em um livro restrito a uma cultura específica.
A ausência de povos na Bíblia... Que cultura específica, cara? Mano, que cultura específica, pô? Cultura específica? Qual cultura específica? Você vai falar o quê? Ah, os judeus, você tá falando do Velho Testamento ou tá falando do Novo Testamento? Você tá falando da Bíblia inteira. Porque se você tá falando da Bíblia inteira, você tá falando do cristianismo, porque é o cristianismo que trouxe a Bíblia ali. O cristianismo, ele é para todo mundo. Ele não é para uma cultura específica, ele é para todo mundo, tá? Cara, eu não sei do que você tá falando, velho, sinceramente. Aí vai falar assim, o judeu, sim, o judeu era um povo escolhido por Deus. Ele era aquele povo ali que Deus separou para ele. Aí dentro daquele povo ali, Deus fez a obra. Qual que é a obra ali? Nascer Jesus. Quando veio Jesus, Jesus abriu para todo mundo. Então não é mais exclusivo para ninguém não, pô. Não é cultura específica não. Bíblia sugere que se existe uma revelação, ela não pode ser exclusiva. Ou Deus se revela de múltiplas formas em todas as culturas. Ou a própria ideia de uma revelação divina centralizada em um único texto se torna eticamente problemática e filosoficamente insustentável. O que era apenas um horizonte... Deus, socorro! Cara, Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus não, vamos pegar o apóstolo Paulo, tá? Tá na escrita de Paulo. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo falou, não existe homem nem mulher, não existe judeu ou gentil, não existe escravo ou livre, todos somos irmãos em Cristo. Cara, você quer ética mais bonita que essa, cara? Você ali acaba com o racismo, você acaba com a xenofobia, você acaba com o preconceito de classe, você acaba com tudo ali, pô. Jesus e os apóstolos ali, ó, derrubaram todos os preconceitos que podem existir no mundo. Tá? Então é isso, cara. Geográfico limitado transformou-se então com o tempo em uma poderosa ferramenta política. Quando o cristianismo se tornou a religião do Império Romano e séculos mais tarde a ideologia da expansão colonial europeia, o silêncio da Bíblia sobre os outros povos adquiriu um significado sinistro. A ausência se tornou uma justificativa para a dominação. Durante a era das navegações, missionários... Tá, agora me mostra no texto aonde isso tá. Agora, se você pegar e falar, olha, as pessoas ali se aproveitaram da Bíblia politicamente, concordo. Pegaram ali e se colocaram ali, falaram um monte de absurdo. Deixa eu arrumar aqui o microfone rapidão, tá me incomodando. Beleza, concordo plenamente. Pessoas ali de má fé pegaram o texto ali da Bíblia, distorceram ali, pegaram umas partes ali, pegaram umas partes aqui, não falaram da verdade ali que está no texto, que é o seguinte, mais uma vez, não existe judeu, não existe gentil, não existe homem, não existe mulher, não existe escravo, não existe livre, todos nós somos irmãos em Cristo. Ponto. Agora me fala, aonde isso dá justificativa para você escravizar, para você matar, para você dominar outros povos? Aonde isso dá justificativa? Me fala, querida, aonde? Vamos ver. Missionários e conquistadores chegaram a terras desconhecidas para eles e se depararam com culturas milenares. A lógica era brutalmente simples. Esse povo não aparece na Bíblia, não conhece o Deus verdadeiro. Portanto, suas crenças são falsas. Suas culturas são inferiores e eles... Tá, agora me fala uma coisa. Embasa isso em Cristo. Embasa isso nos apóstolos. Embasa isso... Embasa. Me dá o texto. Aonde diz que você tem que subjugar as culturas que não fazem parte da sua cultura. Me dá esse texto aí. Só que agora eu te dou um texto, tá bom? Que é quando Jesus fala para os apóstolos ir pregar para as pessoas e as pessoas não aceitarem a pregação. Sabe o que Jesus fala para fazer? Para você sair fora e limpar os pés em testemunho. É isso que Jesus fala. Jesus não fala para matar, Jesus não fala para obrigar ninguém. É livre, tá? O evangelho, a escolha de seguir o evangelho é livre. Jesus deixou isso bem claro. É de livre escolha das pessoas, acreditarem ou não acreditarem. E quem não acreditar, Jesus deixou bem claro que essa pessoa não vai acontecer nada com ela, nada, tá? E aí vamos lá para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: olha, Deus julgará os de fora. Deus julgará os de fora. Não é nós, cristãos, que vamos julgar os de fora. A única obrigação do cristão é o seguinte: se tem uma maçã podre dentro da igreja, aí você tira essa maçã podre. É isso. Os de fora, Deus julgará, tá? Se eu não me engano, tá em... Só para dar referência aqui para vocês, caso vocês queiram fazer um estudo bíblico depois,
Coríntios, tá? É 2 Coríntios. Espera aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Droga. Aqui, ó. Coríntios 5, se eu não me engano. 1 Coríntios 5. Ó. 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 13. É o último versículo aí, ó. Tá? Os de fora, expulsem os malfeitores do meio de vocês. É isso. Do meio de vocês, os malfeitores do meio de vocês. Os de fora, Deus vai julgar, cara. Deixa com Deus, tá? Precisam ser salvos. O silêncio do texto sagrado foi interpretado não como um limite do conhecimento dos autores, mas como uma prova da ilegitimidade espiritual e cultural dos descobertos. Não existe silêncio nenhum, não existe silêncio nenhum. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Ah, mas eles interpretaram assim. Beleza, eles interpretaram assim, só que eles estavam mentindo. Porque, mais uma vez, Jesus foi bem claro. Jesus foi bem claro a respeito de, olha, se vocês não aceitarem. Deixa eu até pegar aqui, ó. Eu vou tentar achar aqui o texto. Eu vou tentar achar aqui. Deixa eu ver. Por minha causa será. Não. Porque do coração. Ah, cara, eu não vou. Acho que eu não vou. Aqui, ó. Marcos capítulo 6, versículo 11. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam os pés, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. É isso, pô. É isso, é só isso que você tem que fazer, tá? Então vamos lá. Jesus falou o que é para fazer. Você chegou num povo, você chegou em alguma cultura, falou sobre Jesus, falou sobre Cristo. Aquela galera não quis saber de você, né? Ou seja, aqui, ó, se em algum lugar é todo lugar, tá? Não tá falando, ó, se você chegar ali em Roma e não quiser, não. Se você chegar em algum lugar, ou seja, é genérico, em algum lugar, e não quiserem recebê-los, ou seja, né, a gente chegou lá, aquela galera não gostou da gente, tá? Não quiseram receber, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam os pós do pés em testemunho. Ou seja, vamos lá, os cristãos chegaram aqui na América, os indígenas não gostaram deles, falaram assim, olha, sai fora. O que os cristãos deveriam ter feito segundo o que Cristo falou para eles fazerem? Não estou falando que o Papa falou para fazer, não estou falando que o rei falou para fazer, estou falando segundo Cristo. Cristo falou para fazer. Os missionários ali, os navegadores, deviam ter feito o quê? Olha, limpa o pé em testemunho, monta no barquinho e sai fora. Era isso que era para ter feito. Segundo Cristo falando para fazer. É surreal, cara. Esse argumento foi usado para justificar a destruição de templo, a queima de códices maias, a supressão de rituais africanos e a imposição forçada do cristianismo. O apagamento de culturas inteiras foi enquadrado como... Tá. Agora embasa isso no texto. Pega a Bíblia aí e mostra, ó, aqui Jesus falou o seguinte, vai lá, se você achar um texto, uma cultura que seja herege, destrua essa cultura. Pega Jesus falando isso. Destrua as culturas que não são as que não sigam nós. Ou os apóstolos falando isso. Olha, quando você achar uma cultura que não segue o cristianismo, você destrua essa cultura. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Não tá, né? Mas tá escrito o contrário, né? Tá escrito o seguinte, quando você chegar num lugar e a galera não quiser te receber, você, ó, mete o pé. É isso que tá falando, tá? Uma obra divina, uma missão para trazer os povos sem história para dentro da única história que importava, a narrativa judaico-cristã. A ausência na Bíblia tornou-se, assim, um vácuo de poder que o colonialismo se sentiu no direito de preencher com violência. Isso nos leva ao problema da escolha... Beleza, isso aconteceu. Aconteceu. O colonialismo tomou de assalto. Agora, mais uma vez, eu vou perguntar mais uma vez, pô, fala para nós aí, criança, aonde isso tá no texto?
Mostra no texto Jesus falando, ou os apóstolos falando isso. Eu quero saber. Religiosa. Muitos defendem que a fé é uma questão de escolha. Mas será que é mesmo? Se uma pessoa nasce no Japão, a probabilidade de ela crescer shintoísta ou budista é esmagadora. Se nasce no Brasil, a chance de ser cristã é altíssima. A religião, na prática, não é o resultado de uma escolha livre, mas sim de uma geografia da fé. Somos condicionados pelo ambiente cultural e histórico em que nascemos. Então, por que os países proíbem o cristianismo? Vários países aí ateus, né, que tem ateísmo de Estado, vocês proíbem o ensinamento do cristianismo. Porque assim, o Japão, beleza, o Japão ali não proíbe, tá de boa, lá você tem um monte de coisa assim, tanto que o cristianismo tá crescendo na Ásia, aonde é permitido, mas se você for pegar, por exemplo, o maior país do mundo, que é a China, é proibido você pregar o cristianismo lá, é proibido, eles não deixam você pregar o cristianismo, sabe? Então vamos lá, sim, realmente é muito mais fácil você ser cristão quando você nasce em um lugar cristão. Só que é inegável que o cristianismo é uma das religiões que mais se propaga pelo mundo. Agora não, agora tá sendo, sei lá, o islamismo, né? O islamismo tá se propagando pra caramba. Por que tá se propagando pra caramba? Porque eles têm muito filho, né? O cristianismo, ele se propaga através do evangelho, de ser pregado, de ações missionárias. Só que assim, você tem barreiras que são colocadas. Por exemplo, na Europa hoje, você tem um sentimento anticristão lá muito grande. Em vários lugares, mesmo sendo democracias, você é proibido de pregar o evangelho. Sabe? Você é proibido, simples assim, eles proibiram de pregar o evangelho. Na Europa, tá? Eu não tô falando de país comunista, não. E tu vai para país comunista, então piorou, tá? Então é isso, cara. Então o cristianismo tá sofrendo muito, tá? Com a perseguição, a gente está sendo travado de crescer, mas é isso aí, beleza? Mas a gente tá nessa, tá? A gente vai conseguir espalhar a palavra pelo mundo todo. A Bíblia, ao nunca mencionar as alternativas, ao silenciar sobre os deuses do Japão, da China ou das Américas como se não existissem, reforça esse condicionamento. Ela não oferece diálogo. Ai, meu Deus! Socorro, pô! Ela quer que num livro que fala de um Deus monoteísta, que é um Deus único, que fala, olha, eu sou o único Deus, você só vai me seguir. Ela quer que nesse livro a gente tenha diálogo com outros deuses, é isso? A gente quer, não, ó, tem o Deus aqui, o nosso Deus que a gente consegue, mas ó, caso você não queira o nosso Deus, ó, tem o Deus lá hindu, tem Vishnu, tem Krishna, tem não sei o que lá, tá ligado? Mano, socorro! Imagina, vamos mudar da Bíblia. Imagina lá, tá lá o Estatuto do PT, tá? Vamos pegar a política aqui, ó. Tá lá o Estatuto do PT. Aí o cara vai falar assim: nossa, é um absurdo o Estatuto do PT. Como que ele não fala do União Brasil? Como que ele não fala do PL? Sabe? Como que ele não fala do PL, pô? Vai falar só do PT? Que absurdo é esse, né? Um livro do PT que fala só do PT. Nossa, mano, que absurdo isso, que absurdo. Ah, mano, cara. Velho, é sério isso, é sério. Meu Deus do céu, cara. É muito todinho, cara. É muito todinho, é muito ateu todinho isso aqui, cara. Muito. Apresenta um monólogo que, historicamente, serviu para silenciar outras vozes. Talvez a lição mais importante que a ausência de povos na Bíblia nos ensina. Silenciar outras vozes, cara. Silenciar outras vozes, meu Deus do céu, meu cu. Claro, os cristãos eram mortos, cara. Eram perseguidos, os cristãos. Eles eram tacados fogo. Nero pegava os cristãos, colocava em poste e tacava fogo neles para iluminar a rua. Tá ligado? Nero fazia isso, cara. Aí você vai falar, e eles com a cultura deles lá, socando, e o cristão de boa lá, só pregando. E aí você vem falar o quê? Que a gente tem que dar espaço para esses deuses aí, a gente tem que colocar na nossa Bíblia. Isso, é sério mesmo. A gente tem que colocar outros deuses pagãos ali na nossa Bíblia. Pra quê, cara? Sabe, eu vou falar aqui, ó, cada cachorro que lamba a sua caceta, pô. Tá ligado? Então, vão pregar o cristianismo. Os muçulmanos vão pregar o islamismo. E tá tudo certo, tudo ok, tudo bacana. Cada um se respeitando, tô aqui, tô de boa, ninguém vai impor nada a ninguém, tá ligado? O Islã, eu não sei como é que funciona, não vou falar muito, mas até onde eu sei, eles também não impõem a força, né? O que eles fazem, a cultura deles, eles colocam ali por causa de filhos, né?
Eles chegam, colocam um monte de filho ali, aí domina o lugar, vira a maioria, e aí pum, toma a maioria ali, e aí vira uma teocracia. Beleza. O cristianismo não. O cristianismo não tem teocracia no cristianismo. O cristianismo não é uma teocracia, beleza? Então o cristianismo tá lá, prega, convence as pessoas, e é só isso, pô. Todo mundo tá de boa, todo mundo tá de paz, todo mundo suave, todo mundo crendo em Deus. Assim, Jesus, te salva a sua alma, pô, vem pra nós, tá ligado? A sua alma é importante pra você ter a vida eterna? Cola com nós, mano, cola com nós, vem ter vida eterna com nós, vem ficar junto de Jesus. Jesus é um cara bacana, Jesus é um cara legal. Só isso, pô, sabe? E é isso. É só isso, cara, é só isso. Tem nada disso aqui que você tá falando, criança. Nada disso. É a moralidade. A busca por transcendência e o sentido da existência não dependem de um único livro. Ao olhar para as culturas esquecidas, percebemos que elas desenvolveram de forma independente sabedoria, filosofia, espiritualidade e códigos éticos profundos. O confucionismo ofereceu um guia para a harmonia social e a ética pessoal que sustentou a civilização chinesa por milênios. O budismo, nascido na Índia, desenvolveu uma sofisticada psicologia da mente e um caminho para o fim do sofrimento que ressoa com milhões de pessoas até hoje. As tradições indígenas nas Américas cultivaram... Só que é assim. Vamos lá. O que acontece? Nós, cristãos, acreditamos que só existe um Deus. Tá, é só um Deus. Quem não seguir esse Deus vai pro colo do capiroto. Simples assim. Ah, mas quem não teve a oportunidade de conhecer vai ser ressuscitado. Beleza? Vai ser ressuscitado. Porém, mais uma vez, o colo do capiroto está destinado a toda a filosofia linda. Concordo, pô, é muito legal lá a filosofia do budista. Muito bom, muito legal, muito bacana. Porém, todavia, entretanto... Peraí, só um minutinho, galera. Eu vou ter que... Não, só um minuto. Tá, eu vou ter que encerrar aqui. Já passou da minha hora, já estão me ligando aqui. E é isso, beleza? Então, eu vou encerrar. Hashtag peidei sair. Eu vou encerrar.